Fala galerinha, beleza? Bem-vindos aí de volta à nossa aula, né? A aula agora de exercícios, né? De equação de Gauss e de aumento linear transversal, tá? Espelhos esféricos 2 da nossa apostila, beleza? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá a primeira questão, né? A primeira questão fala o seguinte. Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho esférico côncavo. Então, P, ok. Então, espelho esférico côncavo, né? Por exemplo, aqui você pode fazer ele assim, né? Nosso eixo principal está ali, correto? Então ele foi colocado a uma distância P, certo? Sei lá, uma distância P aqui. Está aqui o nosso objeto, né? Uma distância P do espelho côncavo. Está aqui P. Beleza. Do côncavo de 1 metro de distância focal. Então o F desse espelho, né? Distância focal vale 1 metro. Ok? Beleza. Verificou-se que o espelho projetava. Então, projetava porque ele é côncavo. Lembra que espelho côncavo que projeta imagens, né? Em uma parede, uma imagem da chama desta vela ampliada 5 vezes. Aí que tá, né? Então a ampliação é 5 vezes. Bom, então, vamos falar o seguinte, né? O módulo desse A aí, a gente não sabe se ele é maior ou menor que 0, né? Então o módulo dele vale 5. O que significa isso, né? Bom, a gente sabe que o A, ele é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, né? Isso a gente sabe, ok? É uma informação importante a formulinha aí no momento. Então ele pergunta para você o valor de P, né? Então quanto que vale P para que a imagem tenha uma ampliação de 5, né? Bom, a gente pode ter duas possibilidades, galera. Então não sei se vocês lembram aí, né? Nas posições do objeto e da imagem, né? Então vamos lembrar. Esse aumento, o que será que ele vai ser? Real ou virtual, né? Aí que está a grande sacada, né? Essa imagem, né? Espelho côncavo. Beleza. E agora? Vamos pegar a fórmula de aumento linear transversal. A gente tem essa fórmula aqui, né? E temos as demais fórmulas que nós já vimos lá. Como a gente quer achar o P, vamos usar aquela formulinha que tem o P, né? Então, afiou a faca. Lembra que o P é o pé está embaixo, né? Então, afiou a faca na ferida, né? Ou, no caso, na ferida do pé, né? Ferida do pé. Eu falei frieira, né? Ferida do pé, enfim. Então, essa daqui é outra fórmula de aumento. Certo? Então eu posso usar essa fórmula, por quê? Porque eu tenho F, certo? E tenho o aumento, eu consigo achar a posição aqui do nosso objeto. Né? A pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Ou seja, agora, esse A é maior que 0 ou é menor que 0? Ele falou que o A é 5 vezes maior, né? Ou seja, que a imagem ela foi ampliada, né? Ela é 5 vezes maior que o objeto. Correto? Agora temos que lembrar, né, lá da nossa teoria, se esse A é maior ou menor que 0. Bom, como a imagem ela é uma imagem real, lembra que imagem real, por quê? Porque o espelho é côncavo, né? Ele falou aqui, ó, espelho côncavo, e a imagem ela é o quê? Projetada. Então, se a imagem é projetada, automaticamente a minha imagem é uma imagem real. Eu não consigo projetar imagens virtuais, tá? Só imagem real. Então, se a imagem é real, certo? Então, aí a gente pode afirmar que o nosso A, aumento linear transversal, ele vai ser menor que 0. Tá? Se você não lembra disso, vê a teoria lá, aquela parte de aumento linear transversal que eu falo sobre isso. Ou seja, esse meu pelinho aqui, ó, ele é positivo. Por quê? Porque mais com menos dá menos, né? Então ele é positivo. Tá vendo que ele não te informou isso, né, no texto? Ele não vai te falar que é menos, o A é negativo, não vai, né? Ele vai falar aqui para você que o A, então o módulo de A é 5. Então você teria que ter essa sacada que o A é menor que 0, porque a imagem é projetada, e a imagem projetada tem que ser real. Então agora ficou fácil, né? Então na verdade o nosso A, ele é quanto? Ele é menos 5. Né? Então tá aqui eu coloquei lá que o módulo de A é 5, né? Então a gente pode agora fazer o seguinte, vou deslocar esse cara um pouco para cá, para ficar mais fácil, para não atrapalhar a questão 2 depois ali. Vamos pôr ele para cá. Beleza? Bom, então se o A é menos 5, agora a gente pode usar a fórmula ali do aumento linear transversal, né? Afiou a faca na ferida do pé ou como é que se diz? A ferida do pé, beleza? Então ficou lá, opa, perdão.
Então ficou lá o seguinte, ficou menos 5 é igual a F', né? F' no caso é o método que a resposta é em centímetros, vamos colocar em centímetros, tá? Então o metro vamos colocar 100 centímetros. 100 dividido por 100 menos o P. O P é a distância do objeto em relação ao espelho, tá? Então vamos trocar aqui esses dois, ó. Vamos passar esse cara multiplicando e esse cara dividindo, né? Então ficou lá 100 menos P igual a 100 dividido por menos 5. 100 por menos 5, pessoal, dá menos 20, tá? Aqui dá menos 20. Ok? Então ficou 100 menos P igual a menos 20. Conclusão, menos P igual a menos 20 menos 100, né? Esse cara passa para o outro lado, menos, né? Opa, nossa, passei muito ali. Passa para cá, negativo, certo? Então, na verdade, o nosso menos P, ele vai ser menos 120, né? Multiplica por menos 1, para poder tirar o sinal. Então, ficou lá que P é igual a 120 centímetros. Como era de se esperar, né? Ou seja, a posição do objeto em relação ao espelho é 120 centímetros. Ou seja, esse objeto ele está aqui, né? No lado real, né? Lado real do espelho aí, certo? P maior que zero, ok? Aí ele vai me dar então uma imagem, no caso, maior, né? Ampliada. Na verdade, né? Como a gente sabe que o F' vale 1 metro, são 100 centímetros, né? Então esse objeto ele vai estar entre o foco e o centro de curvatura, né? Porque o centro tem uma distância do dobro do F', né? Que seria, no caso, 2 metros, 200 centímetros. Então estaria ele aqui, estaria o foco aqui a 100, ó. O foco estaria aqui a 100 e o C estaria aqui, né? O C é 100 para cá, né? Então o C está para cá, 200 então o C mede 200 em relação ao espelho, né? Centímetros, e o foco mede 100 em relação ao espelho. Então o objeto está entre o C e o F, né? Está próximo aqui ao F. Beleza? Então questão 1 aí, morreu, certo? Que é letra D de Deus, molezinha. Tá, então usamos aí uma fórmula do aumento linear transversal. Você poderia perguntar, senhor, poderia usar a fórmula da fimose? Poderia usar, certo? Só que você teria que jogar aqui o aumento aqui, tirar uma relação de P' e P e depois jogar na fimose. Para você ver o trabalho, são 2 trabalhos, aqui é um só. Só jogar na fórmula do aumento que você vai achar direto, tá? Fica mais simples fazer assim, ok? Bom, questão 2, então sem mais delongas, fala o seguinte: a escultura vírgula do artista Paul Wang-Shu, exposta na Universidade da Tecnologia de Texas, é uma esfera de aço inoxidável que reflete o movimento dos pedestres e a paisagem do local. Tá aqui, né? Bom, considere que quando uma pessoa permanece parada a 2 metros de distância da esfera, ou seja, esse cara é o P, distância da pessoa até o espelho, né, objeto, certo? Ela vê a sua imagem com uma altura igual, então a sua imagem com uma altura igual a 1/5 da medida da sua altura real. Ou seja, se eu pegar a imagem dela e dividir pela sua altura, que é a altura do objeto, isso vale 1/5, ok? Que é 0,2, né? Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, né, que são aquelas duas que nós vimos na aula passada, alfa menor que 10 graus e os raios incidem em paralelo próximos ao eixo principal, é correto afirmar que a escultura funciona como um espelho esférico, no caso é convexo, né? Cujo módulo da distância focal em metros é. Então ele aqui é a distância focal, o módulo dela. Como aqui é o espelho, né? A parte refletiva é a parte externa, então é como se fosse um espelho convexo. Então se o espelho ele é convexo, automaticamente o valor do foco, né? Você vai ter que lembrar isso. No espelho convexo, o foco, a distância focal, né, melhor dizendo, é menor que zero. Por isso que ele te pediu o módulo da distância focal, ele não quer o sinal, ele quer só o módulo, certo? E outra coisa, espelho convexo só conjuga que imagem virtual. E se ela é virtual, olha só a teoria como é que é importante nessa matéria. E se ela é virtual, então ela tem que ser o quê? Direita. Né? E se a imagem ela é virtual e direita, a gente pode afirmar que esse A, né, quanto que vale o aumento linear transversal? Ele vai ser maior que zero.
Então, se a imagem é virtual, o A é maior que zero, né? E se o A é menor que zero, a sua imagem seria real, que é o caso do nosso exercício anterior, né? Então, beleza, né? Acabou o exercício. Dá pra gente fazer o quê? Aplicar de novo a formulinha do aumento, né? Vamos fazer para cá. Então, o nosso aumento ele vai ser... Como eu quero achar o F e eu tenho P, ó, vou usar a mesma fórmula. O aumento ele vai ser, então, afio a faca na ferida do pé. Vou usar a mesma fórmula, né? Só que agora o aumento vai ser positivo, né? Vai ser 1/5. O meu F, a resposta ele acho que vai dar em metros, né? Se ele for dar em metros, a gente vai usar metros. Isso, ele quer em metros a resposta. Então vamos usar metros mesmo, né? Então F vai ser, no caso, a gente quer encontrar, né? F dividido por F menos o P, que vale 2 metros. Né? Vamos trocar novamente aqui, ó, passa multiplicando, passa dividindo, ok? Então ficou lá F menos 2 igual a F sobre 1/5, né? Vamos colocar 0,2, né? Fica mais fácil. Tá? Então, só lembrando aqui, 1/5, ele vale 0,2. Beleza? No caso aí. Tranquilo, né? Então, ficou lá que F... que a gente poderia colocar... Bom, tá certo. Beleza. Podia fazer distributiva aqui, né? Ficaria mais fácil, eu acho. É mais fácil. Vamos fazer distributiva, vai. Complicar, não. Vou tirar esse cara daqui. Vamos fazer a distributiva. Fica mais fácil. Pega o 5, passa multiplicando. Pega esse cara, passa multiplicando. Então ficou F menos 2 igual a 5F. Bem mais fácil. Certo? Então ficou F menos 5F igual a esse menos 2 passa para o outro lado. Fica positivo. Ok? Então ficou 2. Então ficou menos 4F igual a 2. Opa, o que você percebeu já? Que a distância focal vai ser negativa, né? Menos 2 sobre 4. Ou seja, vamos mandar um pouquinho para cá. A nossa distância focal, ela vai ser, menos meio metro. Certo? Como ele aqui é o módulo, então o módulo de F vai ser de meio metro. Molezinha, né? Só cuidado com a teoria, tá, galera? Então essa teoria ela tem que estar bem forte na cabeça de vocês aí, né? Então aqui, ó, espelho convexo, distância focal menor que zero, imagem virtual é à direita e por consequência o seu aumento vai ser sempre maior que zero para a imagem virtual. Beleza? Legal nessa questão, né? Vamos para a questão 3. Questão 3, vamos lá. Fala o seguinte, um objeto de 4 centímetros de altura, então objeto O de 4 centímetros de altura, ele é colocado a distância de 10 centímetros de um espelho côncavo, então P vale 10 centímetros. Cuja distância focal é de 60 centímetros, então distância focal de 60 centímetros. Então P é 10, o F é 60, quer dizer que o P, ó, se o P é 10 centímetros, ele está antes, né? O foco é 60, né? A distância focal é 60, então esse objeto ele vai estar entre o foco e o vértice, né? Tá bem próximo ao espelho. Então ele pergunta para você o seguinte: nessa configuração, sua imagem terá 4 cm de altura, será direita, real e localizada a 10 cm do vértice. Então ele quer saber o seguinte: vamos encontrar a altura da imagem, se ela vai ser direita ou invertida, real ou virtual, e também a distância da imagem em relação ao espelho. Então vamos encontrar quanto que vale o I, né, o tamanho da imagem, e vamos encontrar o P'. P' é a distância da imagem em relação ao espelho. Né? Ele falou que o espelho é côncavo, né? Então se o espelho é côncavo, vamos desenhar aqui o espelho côncavo. Espelho côncavo, está aqui o espelho côncavo. Vou fazer aqui o eixo principal no meio. Mais ou menos, certo? Aqui é o nosso eixo principal. Então o foco está a 60. Então, vamos supor que estaria aqui o foco, né? O foco está aqui, ó. Cada quadradinho é 20, ok? E o objeto
ele está a 10, né? Então o objeto ele vai estar bem próximo, né? Essa aqui é 20, vai estar aqui, ó, a 10 centímetros, certo? Então vamos lembrar aí, né? Foco, vértice. Então se o meu objeto está entre o foco e o vértice, a imagem desse objeto ela vai estar lá atrás, ó. Ela vai estar aqui, ó, e vai ser maior que o objeto. Então o que você percebe então pela teoria, né? Você percebe que o P' ele vai ser o quê? Ele vai ser um valor negativo, né? O P' vai ser menor que zero. Tá ok? Se o P' é menor que zero no espelho côncavo, a sua imagem vai ser o quê? Uma imagem virtual, certo? A imagem virtual é direita, e essa imagem direita, nós podemos afirmar que o nosso aumento linear transversal vai ser o quê? Maior que zero. Igualzinho no exercício anterior, né? Então o A aqui ele é positivo. É isso? Dá pra gente achar o A aqui, não dá? Aliás, temos o I? Não. Objeto, temos colocado, ok. Bom, e aí? Vamos fazer o quê? Dá para encontrar o A, né? Dá para aplicar o A duas vezes. Ou você pode aplicar a fimose também, tá? Porque o A, na verdade, ele é o quê? Ele é F' sobre F' menos P, né? Afiou a faca na ferida do pé. Aqui nós temos o quê? Nós temos F'? Temos o A, não. Temos o P? Temos. Dá para achar o A por aqui, ó. Quanto que vai ser o A, então? F' é 60. Vai ficar 60 sobre 60 menos o P, que é 10, né? Então ficou, na verdade, 60 sobre 50. Você pode cortar aqui o 0 com 0, né? Então o seu A, ele vai ser 6 quintos, né? Que vai dar 1,2, né? Você pode colocar 6 quintos ou pode colocar 1,2. Detalhe importante, né, que eu não falei antes, o A não tem unidade, tá? É só um valor adimensional, porque ele indica quantas vezes a imagem é maior que o objeto, ou indica para você quantas vezes o objeto, a imagem está longe do... a distância, né, a relação da distância entre a imagem e o objeto, tá? Então esse A é 1,2. O que você pode fazer agora? Bom, você pode encontrar o tamanho da imagem, né, já que ele pediu para você o tamanho da imagem, ok? Então vamos lá. O que vai ser o nosso A? O nosso A é a mesma coisa que o I sobre o O, né? Então, nosso A, que é 6 por 5, é igual a I. Você quer encontrar o tamanho da imagem? Sobre o O, quanto que vale o O? O O, ele falou que é 4 centímetros, né? Então, 4 centímetros. Então, quanto que vai ser, então, a minha imagem, né? Então, a minha imagem, ela vai ser 4 vezes 6, ó, dá 24, né? 24 dividido por 5, certo? Que vai dar quanto isso daí? E aí? 24 por 5? 24 por 5 vai dar 5 vezes 4 dá 20, né? 5 vezes 5, 25. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. 20 para 24, 4, abaixo a 0,8. Então deu 4,8 centímetros. Ok? Conclusão, o tamanho da minha imagem vai ser de 4,8 centímetros. Beleza, achamos o tamanho da imagem. Ok, agora tá pra gente achar o que? O P', né? Você pode usar a fimose, pode usar a outra equação do aumento. Vamos usar a outra equação do aumento? Que é a equação do pelinho da face, né? Então, afiou a faca no pelinho da face, ó. Lembra que o pelinho da face está em cima, né? Dá para achar agora o pelinho, né? Então vai ficar 6 por 5 é igual ao F', que é 60, menos o P' sobre 60. É isso? Então ficou lá. Pega o 60, passa multiplicando, né? Vamos fazer aqui 1,2, vai ficar mais fácil. 1,2. Então 60 vai passar multiplicando. Conclusão. 1,2 vezes 60 é igual a 60 menos P'. Então ficou 72 igual a 60 menos P'. 72 menos 60 é igual a menos P'. Certo? Essa cachorra não para de latir. 72 menos 60 vai dar 12, né? Então 12 é igual a menos P'. Conclusão, P' igual a menos 12
centímetros. Beleza, galera? Tá aí. Então a resposta certa vai ser... Olha lá, ó. Letra B, né? 4,8 centímetros de altura. Será direita virtual, tá certo, né? Direita virtual, ó. Por quê? Porque o objeto está entre o foco e o vértice. Então será direita virtual e localizada a 12 centímetros do vértice do espelho. Perfeito, olha lá. Ela vai estar a 12 centímetros do vértice do espelho. Então ela vai estar aqui, ó, 12 centímetros do vértice do espelho. Só que ela vai estar para trás do espelho, né? Por quê? Porque a imagem é virtual e o pelinho, a gente sabe que quando a imagem é virtual, o pelinho ele é menor que zero. Beleza? Tranquilo, né? Então a resposta certa, letra B de bola, né? Bom, vamos fazer a 4 sem mais delongas. Deixa eu descer só um pouquinho isso daqui para abrir essa área aqui. Ok. Então a questão 4 fala o seguinte. Vamos lá. Questão 4. Uma flor se encontra sobre o eixo principal. Vamos lá. Uma flor se encontra sobre o eixo principal de um espelho convexo. Ok, convexo já ajudou pra caramba, né? De distância focal em módulo. Então, a distância focal em módulo, por quê? Porque a gente sabe que é negativo, né? Então, o módulo do F, ele fala que é 25 centímetros. E a 25 centímetros do vértice do espelho. Então, esse é o P, a posição do objeto. 25 centímetros do vértice do espelho. Sendo válidas as condições de Gauss, a posição e a natureza da imagem formadas serão respectivamente. Então ele quer o seguinte, né? Ele quer de você a posição, né, que é o pelinha, e a natureza da imagem, se ela é real ou se ela é virtual, certo? Dá pra gente saber já, né? Aqui até eu tenho um desenho aqui, ó. Certo? Já coloquei para facilitar pra gente aí, ó. Ó, então meu objeto tá aqui, né? Espelho convexo. Então o raio que incide paralelo reflete no foco, né? Então ele viria aqui no foco, o foco está atrás do espelho, lembra disso? Aí ele diverge para cá, certo? Então, e o outro foco que incide no centro de curvatura reflete no próprio centro de curvatura. Ele vai e volta, né? Quando você atravessa o espelho, como está atrás do espelho aqui, ó, você prolonga e depois você volta, né? O raio passando pelo objeto novamente. Então o encontro desses dois prolongamentos é que vai dar a minha imagem, né? Ela está aqui, ó. Então a gente sabe que no espelho convexo, a gente já sabe que a sua imagem é o quê? Que a imagem ela é virtual, sempre virtual no convexo, né? E também se ela é virtual, automaticamente ela é direita. Certo? Bom, além disso, a gente pode afirmar o seguinte, que no espelho convexo, o foco ele é menor que zero. E também que o aumento linear transversal ele é maior que zero. Tá? Essas coisas são importantes de saber. Beleza? Bom, então na questão, dá pra gente matar já essa questão, né? Não precisava fazer nada, né? Fazer conta lá. A resposta seria a letra localizada entre o foco lá, vamos ver. Onde vai estar a imagem lá? Sendo válidas as condições de Gauss, a posição e a imagem, a posição e a natureza da imagem formadas serão. Então, localizada entre o foco e o centro de curvatura, não. Real e invertida. Localizada entre o vértice e o foco, virtual e direita. Seria essa a resposta, né? Então a gente já sabe que ela vai ser virtual e direita, né? Não tem como, né? Espelho convexo sempre é imagem virtual. E se ela é virtual, ela é direita, né? Então só por isso daí dá para eliminar tudo já. Imprópria, não. Entre o centro de curvatura real e invertida, real e invertida, não, né? Real, direita, não. Se ela é real, ela é invertida. Lembra sempre disso. Se ela é real, ela é invertida. Se ela é virtual, ela é direita. Então não pode ser real e direita, né? Localizada entre o foco e o vértice, real e direita. Também está errado. Então teria só como C a letra C, ó. Ou seja, ela está localizada entre o vértice e o foco. Você poderia não saber disso, mas se ela é virtual, ela é direita. Dá para calcular. Vamos calcular esse pelinho? Usando aí a equação de Gauss, vai. Uma fimose é uma pelinha em um pé. Beleza? Então ficou lá. Vamos calcular então. O F é 25, né? No caso, ó. Agora, detalhe aqui. Ele falou que o módulo da distância focal é 25. Então a gente vai usar aqui menos 25. Por quê? Porque espelho é convexo.
No espelho convexo, a distância focal é negativa, tá? Então, 1 sobre P' mais 1 sobre P, que também é 25, né? Vamos isolar esse P', vai ficar então assim, ó, 1 sobre P', cuidado aqui, tá? Menos 1 sobre 25, e esse cara passa para o outro lado, fica também menos 1 sobre 25. Menos 1 sobre 25. Então, o nosso 1 sobre P', ele vai ser, o mínimo é 25, né? O mínimo é 25, então ficou menos 1 dá menos 2, né? Menos 2. Conclusão, o nosso P' vai ser 25 dividido por menos 2, né? Que vai dar menos 12,5 centímetros. Conclusão, então o nosso P' ele vai ser menos 12,5 centímetros. Agora dá para confirmar o que ele falou, né? Nossa, ficou feio isso aqui. Na verdade era para fazer o branco, né? O que ele falou pra gente, né? Lá na resposta, que nós já encontramos a resposta. Olha lá, ó. Localizada entre o foco e o vértice. Com certeza, porque o foco, a distância do foco até o vértice, ela é quanto? Ela é 25. E a distância da imagem até o vértice é menos 12,5. Ou seja, o que significa isso? Que daqui do foco até o vértice é 25. E da imagem até o vértice é 12,5. Realmente, né, menor do que a distância focal, né? E é negativa por quê? Porque está atrás do espelho. Por isso que a gente encontrou a distância focal negativa, né? E também encontramos aí a distância da imagem ao espelho também é negativa, né? Porque o P' é negativa lá, porque está atrás do espelho, tá? Lembra que tudo que está para a direita aqui é negativo e para a esquerda é positivo, né? Beleza? Legal, né? Questão bacana. E para fechar, né, questão 5 aí dos propósitos, né? A fixação. Vamos lá. 5. A 5 fala o seguinte: é uma figura E representa o espelho esférico côncavo. Tá aqui, né? Espelho côncavo, ok. Com distância focal, então F', 20 centímetros. A gente sabe que no espelho côncavo F' é maior que zero. Então vamos colocar F' 20 centímetros. O O é um objeto extenso colocado a 60 centímetros do vértice do espelho, né? Então no caso aqui, o P vale 60 centímetros. Ok. E O, falamos, ok. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Então, a imagem do objeto formada pelo espelho é real ou virtual? Né? Vamos observar aqui, ó. Ou seja, dá para saber só por aqui, ó. Pensa bem. Se o seu F' vale 20 centímetros, né? Então, vamos lá. Se a gente fosse esboçar aqui o espelho, né? Aliás, ele deu ali pra gente, né? Vamos fazer aqui na figura mesmo, é fácil. Então tá aqui, o nosso F' é 20, então tá aqui. O nosso F' ele tá aqui, né? Nosso F, aliás. Nosso foco tá aqui. Vou fazer aqui o traçado do espelho. O eixo principal tá aqui. Ok? O nosso vértice tá aqui. Então daqui, né, do foco até o vértice, a gente tem 20 centímetros. Certo? Bom, a gente sabe que a distância do foco até o vértice é a mesma distância do foco até o centro de curvatura. Então o centro de curvatura está aqui, ó. Ele também está a 20 centímetros atrás do foco, né? Então está aqui 20 centímetros. O que você percebeu então, né? Que o seu objeto ele está atrás do centro de curvatura, né? Além do centro de curvatura, porque ele está a 60 centímetros. Quando o seu objeto está atrás do centro de curvatura, onde que está a sua imagem? A sua imagem ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar entre, não no meio, mas enfim, ela vai estar entre o C e o F. Então nós já sabemos que a nossa imagem ela é o que? Ela é real, porque ela se forma na frente do espelho, né, lado positivo. Ela é real, e se ela é real, automaticamente ela é invertida. Toda imagem que é real, ela vai ser invertida. Então automaticamente só pode ser a letra B, né? Por exclusão. Então você poderia matar essa questão facilmente, ó, real e invertida. Se você lembrar, né, as posições dos objetos e da imagem, né, tem que lembrar a teoria. Então a teoria nessa matéria é muito importante. Mas vamos encontrar, vamos fazer o cálculo, né? E situa-se a quanto. Então ele quer saber o que, ó? Vamos confirmar esse pelinho aqui, ó. Calcular o pelinho, vai. Para calcular o pelinho, vamos usar então a fimose novamente.
1 sobre F', que é 20, é igual a 1 sobre P', mais 1 sobre P, que é 60. Vamos isolar um P', vai ficar 1 sobre P' igual a 1 sobre 20. E agora você pega esse carinha aqui, ó, 1 sobre 60, né? 1 60 avos e passa para cá, né? Vai ficar menos, tá? Menos 1 sobre 60. 1 sobre P' é igual, o mínimo aqui é 60, né? Faz só daquele lado que fica mais fácil, tá? 60 por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Menos 60 por 60 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Ok? Então, nosso P' ele vai ser 60 dividido por 3 menos 1, que dá 2, né? Conclusão, P' realmente vai ser 30 centímetros. Tá aí. Confirmadíssimo, né? Letra B de bola mesmo. Galera, bom, espero tê-los ajudado na teoria, né? E também nos exercícios. Não esqueça de fazer os exercícios propostos, né? Que são de tarefa, entre aspas, para vocês treinarem isso daí. Tá? Então, é a aula de espelhos esféricos 1 e espelhos esféricos 2, beleza? E eu vou também providenciar para vocês uma lista extra de exercícios dessa matéria para vocês treinarem as equações todas aí. A equação de Gauss e as equações do aumento linear transversal e também a teoria, tá bom? De espelhos esféricos. Beleza? Obrigadão aí pela presença, pela participação, por assistir essa aula. Tá? Um grande abraço e que a força esteja com você. Beleza? Valeu!